Olá, tudo bem com você? É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez aqui, diretamente dos laboratórios de comunicação da Escola do Pensar. Quando nós nos encontramos, onde nós nos encontramos, para conversar a respeito de assuntos importantes para o dia a dia, para a nossa vida e também conhecer um pouco mais a respeito do mundo como nós vivemos e refletir a respeito dele. Afinal de contas, é a Escola do Pensar. E na Escola do Pensar nós ensinamos, nós privilegiamos e nós gostamos do pensamento crítico e da reflexão. Hoje, de maneira muito especial, nós queremos falar um pouco sobre contar histórias. Qual é o papel do contar histórias dentro do processo educacional? Como educadores, nós precisamos ter métodos de falar, métodos de apresentar, métodos de trazer conhecimento, de fazer com que esse conhecimento entre não apenas na mente, mas também no coração dos alunos e daqueles que nos escutam. É por isso que nós estamos com você aqui, para contar histórias. Afinal de contas, a nossa vida é uma grande história. E, queridos, eu não conheço pessoa melhor para contar histórias, pessoa que saiba contar histórias e encaixá-las no momento certo, da forma correta, do que o meu diretor, o nosso educador, o professor Gui. Professor Gui, seja muito bem-vindo. E é um prazer enorme poder conversar com o senhor e falar um pouco sobre histórias e ouvir mais um pouco das suas histórias. Prazer é meu, pastor, e o prazer é meu, prezados ouvintes, que quantos vão nos ouvir, crianças, jovens, adolescentes, pessoas adultas e até a melhor idade, né? Agora, pastor, falando nisso, dessa satisfação, eu descobri que por que é que não tem a quarta idade, só tem até a terceira. Por que, professor Gui? Por que será, hein? Eu não sei. E eu já fico com medo porque a hora que eu geralmente dou uma resposta, e aí eu já sei que eu vou cair do cavalo. Eu gostei porque eu fiquei sabendo que eu não vou passar de terceira idade. Ah, é? Porque não tem quarta, né? É. Se não tem quarta, eu vou ficar na terceira. Fica na terceira. É pra gente ficar feliz com o que tem, então, na verdade. Exatamente. Já percebeu que o professor Gui, ele conta histórias, e ele conta histórias que te fazem divergir do seu próprio pensamento. E olha, se você não tomar cuidado, você vai tomar uma rasteira algumas vezes nas histórias. Professor Gui, nós somos de ascendência judaica, isso é muito gostoso, isso é muito bom. Eu me lembro quando eu cheguei aqui para conversar com o senhor, quando eu vim para trabalhar aqui na escola contigo, nós descobrimos essa ascendência comum. Uma das características mais marcantes da cultura judaica é a história, é contar histórias, né? Parábolas, histórias fictícias, histórias reais, recontar o passado. Na noite de Pêssar, né? Na noite quando nosso povo foi liberto do Egito, Deus disse: vocês vão contar essa história por todas as suas gerações. Em hebraico a gente chama Agadá. Então, o modelo de educação judaico, o modelo de interação é contar histórias. Como o senhor vê a importância do contar histórias no processo de construção de um relacionamento familiar? Muito bem, veja bem, na família devemos evitar atritos. Dar bronca, isso não é bom. Pai dando bronca em filho, o filho pode ficar ressentido, na esposa muito menos ainda e vice-versa. Então, a história serve para você, às vezes, dar uma lição, até mesmo dar uma bronca, através de uma história. Você conta um caso. E esse caso tem uma aplicação que aquela pessoa ouve e diz, e leva à reflexão, pensa. E quem sabe dali para frente ela começa a tomar uma nova atitude sem bronca. Olha que interessante, né? Então você leva a pessoa a refletir, a pensar através de um conto. Através de uma história. E de uma história que não necessariamente está relacionada com ela. Você não precisa atacá-la diretamente, né? Você ataca a sua história, ataca a sua lembrança. As histórias precisam ser longas nesse caso? Veja bem, na minha infância, eu ouvia muitas histórias longas. Depois eu fui percebendo que a história longa, ela perde o sentido, o foco, tem muitas nuances que, às vezes, perde o objetivo da própria história. Então, eu fui vendo que precisamos diminuí-las. Outro fato que aconteceu muito interessante, eu nasci lá em Pernambuco e vivi muito tempo trabalhando dentro de canaviais, onde o vento trazia pedaços de jornais, folhas de revista, e ali eu não encontrava uma história completa. Ou era o início, ou era o fim. Se eu lia o início e não tinha fim, eu fabricava o fim. Então, a falta de tempo e a
quantidade de história que eu preciso contar, eu tenho que encurtá-las para que conte pelo menos 2 ou 3. Isso é muito bom, mas essa vivência, esse encontrar nas pequenas coisas boas histórias, qual foi a influência, por exemplo, da sua mãe nesse papel? A minha mãe, ela gostava muito de contar histórias e cada vez que ela ia dar uma lição para a gente, para os filhos, ela trazia um fato. E ela fazia uma crítica sem muitas explicações. Uma vez nós tínhamos um vizinho que ele era um ruinzinho, tá? Tomava emprestado e não pagava, falava mal dos outros. E aquele vizinho foi embora, mudou e foi embora. E ela disse assim, que Deus o tenha por lá, pregado em cepos de ferro, e nunca mais venha cá. É poético até, né? É poético. Eu sei que muita gente nem sabe o que é um cepo. É uma tora. Uhum. É um pedaço de pau, um pedaço de ferro, é um cepo. E então, pregada em cepos de ferro, pesados, que ele fica para lá amarrado. Então, ela dizia isso aí, que Deus o tenha por lá, pregado em cepos de ferro, e nunca mais venha cá. Então, com uma historinha dessa, com um provérbio desse, a gente entendia tudo, que ela queria se livrar daqueles que davam trabalho e que não traziam nada de benefício. Eu percebi uma coisa na frase proverbial da sua mãe, que existe uma construção no português muito bonita, né? E palavras que são bastante desconhecidas para os jovens de hoje, para as crianças de hoje. A história ajuda também a aprender o seu linguajar, entender e refletir a respeito do seu contexto. Conta um pouquinho do seu contexto, professor Gui. Assim, o senhor, onde o senhor passou sua infância, sua adolescência, e qual o impacto disso no seu processo de viver as histórias, refletir e aprendê-las? Bom, eu pertenço a uma família de poetas. Somos descendentes de judeu, tanto da minha parte como de meu pai. Ali na minha cidade há um reduto judaico. E lá há um costume de muita leitura. Todo mundo lá, à tardinha, ainda hoje, você vai passando a tardinha nas calçadas e tem alguém numa cadeira ali de balanço ou numa espreguiçadeira lendo um livro. Outra coisa, a poesia de cordel, que ela é muito forte naquela região, ela exige raciocínio, leitura, imitações, né? Então, eu atribuo muito a isso lá, a uma cultura daquela cidade, Itapetim, lá no interior de Pernambuco. Então, muito interessante. É uma cidade pequena, que todo mundo gostou de estudar. Dali saíram bispos, padres, saíram também doutores de diversas classes ali. Inclusive, um primo meu, em 1916, doutorou-se em Roma. Uau! Veja que era realmente alguma coisa que nascia de um berço pobre, que vivíamos ali da roça, e da criação de pequenos rebanhos, mas que era todos interessados em ler mais. A leitura, ela traz um benefício incalculável. Uma pessoa que queira crescer, ela precisa ler. E, inclusive, para desenvolver uma linguagem pura, né? Que interessante. Nós já estamos nos dirigindo ao final desse primeiro bloco, professor Gui, mas você que nos assiste percebeu como se forma um bom educador. Primeiro, precisa aprender a refletir sobre o seu contexto. O local que vive não é uma desculpa, antes pode ser um motivador para crescer. Eu diria que o sofrimento, a seca, as dificuldades, elas geraram oportunidade e necessidade de reflexão para sairmos dela. Ou seja, o sofrimento ajuda. O sofrimento ajuda muito. A falta de água, o buscar lá, valorizar. Lá no Nordeste, pela pouca água, a gente se molha, passa o sabão e depois tira com mais um pouco de água, tira o sabão. Aqui, quando eu cheguei, eu percebi que abre a torneira e deixa jorrar. E isso parece que essa facilidade empobrece a esta agucidade
de valorizar coisas pequenas, isso é muito importante. Vamos voltar nisso no próximo bloco. Então, nós já retornamos com um pouco mais sobre o processo de aprender. Estamos de volta, falando um pouco sobre o processo de construção de um bom educador. E, especificamente hoje, falando a respeito do papel das histórias, do saber interpretar o seu ambiente, refletir sobre ele, aprender as influências maternas, paternas, dos educadores, do todo que te cerca, transformá-lo em boas histórias, demonstrando a sua capacidade de interagir com todas essas variáveis e transformá-las para transformar outros. Estamos com o professor Gui, que nos auxiliou já no primeiro bloco a entender um pouco mais sobre esse processo. Nós terminamos o bloco anterior falando a respeito do contexto, né? Essa facilidade que temos hoje, talvez como impeditivo até, e aqui em São Paulo, né, muito disso, do impeditivo de agucidade, a palavra que o senhor utilizou. Mas eu quero retornar um pouquinho antes para deixar bem marcada na mente daqueles que nos assistem a respeito do papel de duas grandes personagens, para ser mais correto gramaticalmente, duas grandes personagens que passam pela vida de cada um de nós e que muitas vezes nós não usufruímos de tudo que elas nos podem dar. A mãe e o pai. Contexto é importante, leitura é importante, mas eu acredito, particularmente, se eu me corrija, eu acredito que concordamos nisso, e na nossa cultura isso é muito importante, o pai tem o dever de ensinar, a mãe de traduzir. Como é que foi essa interação entre seu pai, sua mãe, no processo de criar o professor Gui, o educador Gui? Pois é, veja bem, o meu pai, ele viajava muito, ele lia muito. E a minha mãe, que permanecia em casa, ela, como que você falou certo, meu pai trazia novidades de onde ele vinha, nas suas viagens, e contava para a gente. E minha mãe, durante a semana ou durante o mês, ela ficava com a gente como que esmiuçando, traduzindo aquilo, contando, até lembrando. Você viu que seu pai disse, ele trouxe isso, ele trouxe exemplo lá do Ceará, ele trouxe exemplo de Patos da Espinhara, que é uma cidade lá da Paraíba, que é vizinha de Pernambuco lá. Então, o que aconteceu foi isso. Minha mãe gostava de ler poesias, meu pai gostava de ler livros. E ele viajava, trazia as novidades, minha mãe ouvia conosco e ela ficava ali dias como que alimentando a nossa mente com aqueles exemplos e ela transformava isso em histórias pequenas e também ela gostava muito de recitar e cantar poesias. Por exemplo, meus 8 anos, de Casimiro de Abreu, Tristeza do Jeca e outras poesias muito importantes que nos forçava a pensar. Eu atribuo a meu pai e a minha mãe nesse trabalho aí de ele trazer e ela esmiuçar. A educação nessa época tinha que começar bastante pelos pais também, né? E os seus pais tiveram um papel bastante forte, bastante presente no seu crescimento, na formação da sua vontade de ler. Mas e na alfabetização, no processo formal, também participaram? Veja lá, pastor, a minha educação não teve a pré-escola e nem o primário. Eu aprendi com minha mãe, meu pai e minha irmã mais velha. Então, nós fomos cobrindo etapas. E a nossa leitura era ocasional, era à noite, e meu pai e minha mãe trabalhavam com mediação. Como bons judeus, eles mediavam, eles perguntavam, eles questionavam. Em tudo, a gente percebia que ele trazia para nós um questionamento. Filho, por que você agiu assim? Você poderia ter feito de outra maneira? Você se sentiu bem ao fazer isto? Há uma razão por que você deixou de fazer isto? Isso nos serviu bastante. É tanto que hoje essa escola é a Escola do Pensar, é a escola que tem essa metodologia de mediação, onde tem o questionamento, onde tem a solução de problemas, ou seja, a crítica, no bom sentido, e encaminhando para quê? Para uma determinação. Isso foi o que aconteceu na minha educação e também dos meus irmãos.
que era isso, a valorização da pergunta mais do que da resposta. Quando o senhor foi crescendo, aí passa a ter já a educação formal, começa a ter, e continua nessa educação formal que continuamos até hoje todos. Eu me lembro muito de professores que me contaram muitas histórias, que me fizeram me deliciar com histórias gostosas, até na matemática, etc. Isso aconteceu com o senhor também? Professores que marcaram porque contavam histórias? Sim, eu tive um grande privilégio, que foi de ter um pai e uma mãe dessa maneira, e depois, aos 11 anos, 10, 11 anos, eu fui para um seminário católico. Lá, nós tivemos a oportunidade de aprender latim, onde tem muitas histórias e cânticos. Sim. E ali tivemos uma filosofia que permeia toda a história. Tínhamos bons professores de história, de matemática, até mesmo eu não aprendi inglês, mas lá tivemos um grande professor de inglês. E o trabalho. Eu acho que uma das coisas boas que eu tive na minha vida inteira foi trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Nós tínhamos engenho de cana-de-açúcar e casa de farinha. E, além disso, plantação de café, goiaba, maracujá, etc. E criávamos animais também. No seminário, também, naquela época, já se fazia trabalhos, porque mente parada é a oficina do diabo. Então, os padres pediam que a gente cavasse um buraco para fazer uma piscina. Depois ele percebia que naquela piscina, naquele local, não dava certo, porque as árvores soltavam folhas. Aí nós entupíamos aquele buraco e cavávamos em outro lugar. E ele encontrava um meio também de entupir novamente aquele buraco para cavar em outro lugar. Eu sei que eu entrei, saí e não tínhamos piscina. Mas cavamos diversos buracos. Tinha muitos buracos ali naquele lugar. Professor Gui, conta pra gente uma história que marcou a sua juventude. Um casamento lá, uma festa de casamento durava 8 dias. E chegavam, quem animava a festa eram poetas, repentistas. E o repentista chegou ali na casa de minha avó, e 8 dias antes que ele queria adquirir material para, no dia, ter assuntos para a cantoria, para improvisar e tal. E ele viu uma sela bem velha, aquele instrumento que põe no animal para montar, e por cima um coxinho que cobre a cela. Ele levantou e disse assim, mas que cela velha, por que será que o dono dessa cela não comprou a nova? Aí uma menina disse assim, ele disse que não tem gosto. Aí o poeta disse, gosto é cela nova. Essa história, ela só tem sentido se a gente procurar a entender. Claro. Porque a linguagem é outra, o momento é outro, a valorização das coisas eram outras. E quando a gente traz uma história daquela época para hoje, ela pode perder o sentido. Mas conta-se muitas histórias de curtinhas. Por exemplo, um homem foi encomendar um terno. E o telefone estava chegando ali naquela cidade. E ele chegou lá, encomendou um terno para o alfaiate, e esqueceu de perguntar quando é que ficaria pronto. Mas quando ele chegou, já que ele tinha um telefone, ele ligou lá. Na hora que ele disse, alô, a pessoa do outro lado disse, pronto. Ele disse, pronto, mulher, já está pronto, eu vou buscar. Adivinhou, inclusive. Adivinhou. Professor Gui, uma das coisas que tem me preocupado, e tem nos preocupado bastante, a gente vê essa facilidade com que o senhor conta as histórias, como os pais influenciaram, etc. Educadores hoje têm tido certa dificuldade para fazer com que as crianças, com que os jovens, e assim os pais também, muitos pais eles têm delegado isso. Para os contadores de história que nós temos em toda a sala hoje, a televisão, a internet, nos próprios celulares, os jovens não parece que estão perdendo a capacidade de interagir com o hoje, com os lugares em que vivem, e aproveitar a história dos seus pais e criar suas próprias histórias? Que conselho o senhor daria para o pai que está assistindo, para o educador que está assistindo, para transformar-se e transformar em melhores contadores de histórias? Veja bem, essa pandemia que nós estamos vivendo, eu acredito que ela veio propositada da parte de Deus, para que os homens, os donos de casa, os pais, ficassem mais em casa, suportassem
as crianças e até mesmo a esposa ali demorando ali em casa, porque ele estava acostumado a sair cedo e chegar tarde, e agora ele teve que passar o dia aqui. Agora, veja bem, uma coisa, pastor, que traz benefícios para uma família é a Bíblia, a religiosidade. Eu não posso deixar de contar uma história que aconteceu dentro de um avião. Para que os pais adquiram histórias como esta, para trazer para os filhos, para casa, para o lar, para que haja um divertimento, que é a história, e depois uma lição. Num avião de 4 motores, num voo, 2 motores pararam. Então o avião começou a perder peso e todo mundo ficou apavorado. E uma criança brincava dentro do avião correndo. E uma velhinha disse assim: filho, você não está preocupado com a queda do avião? E aquela criança de 4 anos e meio disse assim: o avião não vai cair. Ela era supersticiosa e disse assim: por que você sabe? É que meu pai é quem está pilotando. E o meu pai não vai deixar o avião cair comigo dentro. Deus não vai deixar o avião cair conosco dentro. Nós somos os filhos queridos de Deus. Essa pandemia não é para a destruição. Esse vírus, ele tem uma finalidade. Ele é ruim, ele mata, ele ceifa vidas, mas ele traz uma lição para que a família não se perca. Deixa de lado a televisão um pouco, deixa de lado o celular, ouve o seu filho, ouve a história que é contada aqui, assiste junto o culto que é dado todo dia. Hoje foi uma história bonita, contada pelo pastor Vânios. Então eu peço aos pais que parem um pouco para ouvir o que é bom para os seus filhos, porque a semente boa dá bons frutos, a semente ruim, consequentemente, ruins frutos. Pais, aproveitemos esse momento para que a gente se volte para esse Deus maravilhoso, esse Deus que é um piloto que não deixará o avião cair com seus filhos dentro. Que Deus seja louvado. Lembre-se sempre, quando nós estamos aqui já nos despedindo hoje, a sua história, ela é um livro escrito a 4 mãos, as suas e a de Deus. Nós gostamos muito de pensar que a nossa história foi iniciada por Deus. Quando nós quisemos apagá-la, Ele nos auxiliou a escrever de uma maneira diferente, escrita com o sangue do seu Filho. Por isso, você educador, você pai, que está nos escutando agora, presta atenção nas palavras de uma pessoa que viveu como um educador, que cresceu com histórias e que te convida a escutar, a raciocinar, a refletir, a aceitar e a viver a maior de todas as histórias. Nós nos encontraremos mais uma vez em um outro momento para refletir sobre a vida, para refletir de maneira crítica sobre os tempos que estamos vivendo. Muito obrigado, professor Gui. Eu espero ter mais uma vez e em muitas outras oportunidades momentos para dialogarmos, para conversarmos sobre educação, sobre religiosidade, sobre a vida, porque o senhor tem muito a nos ensinar. E a você, eu agradeço a sua presença e espero você em mais um episódio quando nós dialogaremos sobre a vida e sobre o papel do educador. Tchau.